tarde, meu norte do Brasil. Boa tarde, deputada Regiane. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores aqui. Seu programa, Silas, também cumprimentado. A deputada que voltou o ano legislativo já propondo, sempre com várias bandeiras de luta, mas dentre as várias bandeiras ela segura uma com muita força, que é a defesa das pessoas portadoras de deficiência. A senhora está propondo aí um cuidado maior na hora de se ter espaços para essas pessoas portadoras de deficiências nas universidades, é isso, deputada? Na verdade eu apresentei esse projeto de lei que compreendo ser de suma importância, né? Veja que desde quando eu estive à frente da CEID, né, ainda no governo Wellington, nós tivemos o cuidado, primeiro com a criação de um órgão específico, de uma secretaria que pudesse dar atenção a esse segmento que representa hoje no Piauí mais de 20% da nossa população, que é muita gente, né? Então, trabalhar na área de saúde com o próprio CI também, o próprio CIES, que ali é um complexo, né, que atende, portanto, o CI, todo o Piauí. Hoje as pessoas com deficiência, porque antigamente era assim, às vezes tinha que ficar mesmo se humilhando para político, para estar precisando de uma cadeira de roda, de uma muleta, ou seja, de um colete ortopédico, e tinha que ficar mesmo, ou então os amigos, rapaz, vamos fazer um bingo aqui. Era a caridade, né? Não era? Quem tinha, pela quem via da caridade, não pela via do direito. Exatamente. E muitas vezes hoje não. De votos, né? Também, que é político usado. Exatamente. Isso. E hoje não, hoje pela via do direito, hoje eles vão lá, ter acesso a esses equipamentos ortopédicos, né? Hoje consegue ter tudo isso de graça, sem ter que pagar nem um centavo, né? Porque o CI, com o CI Móvel, inclusive, tanto atende Teresina, como atende todo o estado do Piauí. O CI Móvel, ele desce, vai para todos os municípios, ali tira, né, os moldes das pessoas, vão ali especialistas da área, fisioterapeuta, depois essas medidas vêm aqui para Teresina, onde é confeccionado na fábrica aqui do CI, na fábrica de órteses e próteses. Depois ele volta e entrega para o cidadão aonde ele mora, na cidade onde ele reside, sem ter que, portanto, ter que fazer esse deslocamento até a capital. Então é um benefício muito grande e, sem dúvida nenhuma, a gente tem que andar mais, tem que pensar em mais coisas, que a gente sabe que não resolveu todos os problemas, né? Nós avançamos, tivemos importantes conquistas. E uma delas, ali na Assembleia, dentro de vários projetos de lei da minha autoria que conseguia ali ser aprovado, né? Sancionado pelo governador, inclusive tem o Passe Livre Cultura, né? Que foi aprovado também. E esse Passe Livre Cultura, ele dá acesso à gratuidade, assim como o Passe Livre Intermunicipal, aos eventos culturais, aos eventos esportivos, né, para as pessoas com deficiência carente. E agora, esse projeto que compreendo muito, que é de suma importância, que é os 10%, né, que deve ser destinado às pessoas com deficiência, mas no sentido de que já não era respeitada essa cota, deputado? Não, a cota não existia ainda para a UESP, não, né? Essa cota de 10% para os deficientes. Mas por que isso? É um projeto que, vejam bem, não tem como, né, uma pessoa que tem uma limitação, que tem uma deficiência visual, que tem uma deficiência intelectual, que tem uma deficiência auditiva ou deficiência múltipla, competir com aquele que não tem nenhuma deficiência, né? Então não tem como. Então, uma diferença. Tanto Silas, que vejam que a quantidade de pessoas com deficiência que tiveram acesso ao ensino superior ainda é muito pouco. Né? É muito pouco. Normalmente são pessoas carentes também, que além de ser carente, ainda tem a deficiência, se complica mais ainda. Nós temos um problema do transporte também, né, o deputado? Por então, isso. Quando as pessoas conseguem um acesso, eles têm um problema do transporte também, que ainda é muito resumido, né? Exatamente. Mas aí a presidenta Dilma lançou agora um programa que é Brasil Sem Limite, né? Aliás, perdão, Viver Sem Limite. E esse programa, ele trata também dessa questão do transporte, viu, a Síria? Significa dizer, portanto, que tem recurso, e aí a nossa preocupação de informar os prefeitos, né, para que eles possam acessar esse benefício com relação aos recursos para aquisição de transporte acessível, de transporte também adaptado para as pessoas com deficiência. Tá certo. Deputado, aqui algumas pessoas estão fazendo alguma colocação sobre esse assunto. Por exemplo, o CI, terminou o convênio do CI com o governo do estado quanto a repasse de verbas, não?
Não, continua ainda o repasse. Né? Não houve nenhuma interrupção, né? Há uma preocupação aqui do telespectador quanto não houve, não. A esse sentido, né? E aí algumas colocações também quanto ao projeto dos cartórios, que a senhora encabeçou, né, no ano passado e que ainda a população ainda busca respostas. Bem, com relação ao projeto dos cartórios, na verdade é um projeto de autoria do Tribunal de Justiça, né? Eu estava na comissão de administração, na época na Assembleia, quando chegou esse projeto. E a ideia é que pudesse ampliar o número de cartórios aqui para Teresina. É uma lei que abrange Teresina, né? Não o restante do estado. E a ideia ali originária do Tribunal de Justiça é que saísse de 9 cartórios que nós temos hoje aqui em Teresina e pudesse chegar em torno de 33. Então nós fizemos ali o debate na Assembleia, né? Inclusive eu propus audiência pública, tivemos o apoio da própria OAB, tivemos o apoio da FANC, enfim, de outras entidades que nós compreendemos que é importante. E lá, não é, ficou em torno de 19. Era para ter ficado menos. A primeira proposta era sair de 9 para 15. Não é? Eu acho que com essa audiência pública e ali a manifestação mais incisiva, tanto minha como também da própria OAB e outras entidades, o próprio Tribunal de Justiça, não é? Nós avançamos para 19, que não era ainda o ideal. O ideal seria 33, né? Claro. Mas ficou realmente em 19. Agora, sim, a minha preocupação é que tem, na lei que foi aprovada na Assembleia, tem um artigo que, do jeito que está lá, ele prejudica o concurso público. Tanto é que eu estive com o governador Wilson Martins. Na época, o presidente do Tribunal de Justiça, Edivaldo Moura, esteve comigo e nós tratamos sobre aquela situação daquele artigo. Né? Porque nós temos uma lei federal, nós temos uma Constituição que já fala sobre aquilo ali. Quando abre vacância, né? Então imediatamente ele vai para concurso público. E do jeito que está ali, diz o quê? Depois do trânsito em julgada que há para concurso. Então não tem condição. O próprio CNJ já se manifestou sobre isso. O Supremo Tribunal Federal também, o Supremo já também se manifestou sobre isso. E o governador Wilson Martins foi lá e vetou esse artigo. Então, o que eu vou fazer agora, já de início, né? Já estive também, já conversando lá com os parlamentares, no sentido de que a gente bote esse veto para ser votado. E aí, que mantenha o veto do governador, porque não tem como, do jeito que está ali, você torna prejudicial, portanto, o concurso público, e a gente sabe que tem muita gente estudando, muita gente se preparando, as pessoas perguntam sobre isso, de tal maneira que você libere para concurso. Tudo bem, deputado. Pois não, Valteres? Você tem alguma colocação? Não, nesse aspecto não, Silas. Eu acho que nós vamos falar de política agora. Pois não, vamos passar então para a parte política. O PT começou então aí, Valteres, uma caminhada pelo interior do Piauí. Médio Parnaíba, eu tive notícias que de Demerval Lobão para lá, o partido no último final de semana, inclusive liderado pelo senador Wellington Dias, deputada Regiane, os deputados federais, deputados estaduais, lideranças da região, estiveram conversando diretamente com a população. Não foi isso, deputada? Sim. Então, essa caravana, né, a caravana pelos 33 anos do Partido dos Trabalhadores, é uma data importante para nós que fazemos parte do partido. E, na verdade, começamos ali pelo Médio Parnaíba, foram em torno de 9 municípios. E foi muito interessante, assim, porque tivemos assim, a presença muito empolgada da nossa militância, a presença de todos os prefeitos onde nós passamos, os presidentes de partidos ali também, prestigiando esse momento, né, de comemoração pelo aniversário do PT. E a ideia é que essa caravana ela possa, enfim, descer para todas as regiões do estado do Piauí, no sentido de, ao mesmo tempo, estar ali com a militância comemorando o aniversário do partido. Sentido como o povo pensa também, né? Incentivar a questão de novos filiados. Agora, também, deputada, comenta-se muito nos bastidores da política que essa caravana também poderia ser uma alavancada do PT rumo a 2014, eleitoralmente. Isso também não deixa de existir. Né? Existem muitas
indagações sobre isso. Que parece uma coincidência, porque, assim, né? Agora, incrível, termina a eleição agora, Terezinha, que terminou agora em pouco tempo, já começa agora 2014. Toda a movimentação, tudo que a gente faz... Eu até comentei com o Silas aqui... As pessoas já dizem, será que já é visando 2014, que anos anteriores, antes do ano da eleição, né, Silas? O PT fazia suas caravanas. Agora mesmo, o senador Wellington Dias está em Brasília, né? Ele foi participar também do aniversário do PT. Está hoje em São Paulo. Amanhã 10 anos de poder do PT, Lula, né? Isso. Exatamente. Agora, deputada, 2 nomes no PT voltam a figurar muito fortemente, né? Os petistas não abrem mão de dizer que, embora só irão discutir a eleição de 2014 em 2014, mas sempre que ocupam uma mídia, dizem que o PT tem um nome. As pesquisas de opinião pública, que embora não registradas e não divulgadas, mostram que o nome é Wellington Dias. Já alguns partidos aliados do PT, como o próprio PMDB, ele insiste em que o PT pode ser um aliado. E aí é onde vem o nome da senhora. Por exemplo, seria a chapa dos sonhos do PMDB se a senhora figurasse como candidata a vice-governadora numa chapa formulada com o vice-governador Moraes Souza Filho. O que há de realidade nisso? O PT já pensou nisso? A senhora já pensou nisso? Primeiro que o próprio presidente da Assembleia, que é o deputado Peniste, chegou a me comunicar isso aí. Eu achei que ele estava brincando, né? Não, pô, não é brincadeira. Aí ele disse, eu vou falar isso na televisão, né? Colocando isso para mim. Estão lá trabalhando nessa possibilidade. Terminou que ele falou e eu vi isso aí. Claro, a gente se sente honrada de ser um nome lembrado e tudo mais, mas veja bem, eu acho que é uma discussão ainda muito prematura. Tem tanta coisa aqui no Piauí. Mas eu estou sabendo também que a senhora está pensando na Câmara Federal, né? Tem que discutir essa questão, por exemplo, da Eletrobras. Eu até conversei com você agora aqui, né, Valteres? É verdade. Fornecimento de energia aqui, muitos problemas. Abrimos essa discussão lá já na Assembleia, enfim. Então, é só um ponto aqui que eu gostaria de destacar. Mas, assim, evidentemente que quando chegar o momento oportuno, quando chegar a hora certa, aí nós vamos estar discutindo. Agora, claro que nós temos um nome, que é um nome mais projetado, né? Um nome que foi governador por 2 vezes no estado do Piauí, que saiu muito bem avaliado a sua administração, que é o senador Wellington Dias. Então, e a candidatura do deputado federal da senhora? Com relação à candidatura do deputado federal, é aquela coisa, vamos deixar para o momento oportuno. Claro que eu tenho uma disposição, mas isso vai depender muito lá na frente de como as pessoas vão me avaliar o meu mandato, de como o partido também vai decidir acerca disso. Então, qualquer coisa que a gente falar agora é muito prematuro, né? Diz que seria usado o argumento de que hoje o governador Wellington, o ex-governador Wellington Dias, hoje senador, ele é líder do PT no Senado, não só do PT, como alguns partidos pequenos que compõem com o PT lá. E que a presidente Dilma precisaria do senador Wellington trabalhando esta região do Nordeste, enquanto que se ele tivesse numa candidatura diretamente ele não teria esse tempo para coordenar uma campanha dela no Nordeste, que pode sair um adversário forte mais tarde no Nordeste. O PT vislumbra isso. E aí é por isso que os PMDBistas e até os próprios socialistas acabam tocando no seu nome. E são muitas... Conjecturas, não tem dúvida. Mas assim, o fato é que o Wellington, o senador Wellington hoje está na liderança da bancada do PT. É um destaque muito importante, né? Para ele que está lá, e evidentemente que vai estar mais próximo à presidenta, vai estar discutindo mais de perto, né, os problemas e tudo mais, e termina que tem mais acesso. Agora, não tem como a gente estar... eu repito, é muito prematuro, porque a política ela é muito dinâmica. Você sabe muito bem, né, Cida? Muito dinâmica. Então, existe muito isso, muitas falácias, a imprensa comenta acerca de muita coisa, mas o fato é que o senador Wellington hoje é uma figura, né, é uma figura respeitada no cenário político. Entendi. Que tem um trânsito muito bom com a própria presidenta, com os ministros. Eu digo porque sempre estou lá com ele, acompanhando. Às vezes a gente marca a audiência lá nos ministérios, enfim, a gente sabe da relação muito boa que o senador realmente o Wellington tem com os ministros, né? Deputado do PMDB começa na quinta-feira também a caravana do partido. Hoje tem uma reunião, tem um jantar com os vice-prefeitos do partido em todo o estado. E eu já vi gente do PT dizer, o PMDB está imitando o PT. É uma estratégia
que o partido pode usar também, seguir os mesmos passos do PT? Não sei, eu não, acho que aí depende da estratégia porque de cada o PT pensa, partido, gente do PT né? que pensa, ó, estão querendo imitar a gente. Não sei, aí depende da estratégia de cada um, da estratégia que eles queiram montar, não sei, eu não posso opinar. Até porque, não posso tudo bem, opinar no PMDB. não, entenda, é porque alguém do PT disse que está, olha, eles estão imitando a gente. Porque, inclusive, Silas, a caravana do PT vai começar por onde começou, aliás, do PMDB, por onde começou do PT. Monsenhor Gil, Água Branca, São Pedro. Médio Parnaíba. Médio Parnaíba todo, entendeu? Ocupando espaço. Ocupando espaços. É aquela história, onde o senador vai, o vice vai aqui, porque de repente... O vice vai atrás. A deputada é embora de primeiro mandato, mostra prudência e não quer falar de política no momento. Muito obrigado, deputada. Eu que agradeço o espaço. E só para concluir, Silas, continuo na questão das drogas. É um problema muito sério, muito grave. Inclusive, nós estamos já, aliás, finalizei agora já o relatório. Nós vamos estar preparando aí um seminário para fazer toda uma discussão daquilo que já irei apresentar como proposta da frente parlamentar, junto também com os deputados que compõem essa diretoria. É bom falar, porque as pessoas dizem assim, deputada, mas eu não vejo as coisas acontecendo. É porque a coisa é tão complexa, eu costumo dizer, porque se tivesse uma fórmula que deu certo no mundo, aí ficaria mais fácil de dizer, deu certo ali. Né? Vamos trazer essa fórmula que deu certo e vamos aperfeiçoar dentro do contexto que a gente vive. Mas está acontecendo, agora mesmo vai ser inaugurado, né, o centro de referência no atendimento às mulheres com dependência química, né, através aí do governo federal e do governo do estado. E tivemos agora aqui um avanço com relação à Prefeitura de Teresina, que é um centro de acolhimento para crianças e adolescentes com problema com droga também, né, aconteceu. Enfim, na Assembleia Legislativa foi aprovado o projeto de minha autoria que trata sobre o aumento da punição para quem vende bebida alcoólica para criança e adolescente. E espero que esse projeto seja sancionado pelo governador Wilson Martins, de tal maneira que a gente faça essa lei acontecer. Essa lei ela tem que acontecer e que não seja uma lei sem eficácia. E aí vão precisar também, aí não é só a deputada Regiana, vamos precisar dos outros órgãos que têm competência para isso, que têm a obrigação de fiscalizar, fazer uma lei dessa acontecer, porque tudo começa, não é, exatamente pela questão do álcool. A gente fala que o crack mata mais rápido, é verdade, ele é violento, mas que mais mata mesmo, o grande vilão se chama álcool. O álcool, essa droga lícita, né? Que é uma droga lícita. Está nas prateleiras livremente. Obrigado, deputado. Muito obrigado.